Diversas organizações populares de esquerda, junto com o sindicato da CSP com Lutas, se reuniram neste 1º de maio de 2012 em um ato político para marcar o Dia do Trabalhador. E, obviamente, o Espaço Socialista também esteve por lá até o final do ato. Em plena crise estrutural do capital, o 1º de maio deve acontecer sob a ótica dos trabalhadores, para refletir sobre as suas lutas e sobre os caminhos que a sua classe cada vez mais toma diante das ofensivas e dos ataques sofridos pela burguesia e pelo Estado burguês. Neste vídeo, alguns militantes do Espaço Socialista expressaram seus pensamentos, opiniões, críticas e reflexões relacionadas não só ao 1º de maio, mas também, em um contexto geral, à resistência da classe proletariada e suas características fundamentais para suas conquistas. Fogo, qual é que é o significado do 1º de maio para você, para sua carreira de militante, e principalmente para você como trabalhador, né? Como alguém que rende mais valia? O 1º de maio é provavelmente a principal luta dos trabalhadores em âmbito internacional. Isso porque ele é uma luta que busca lembrar justamente o Dia do Trabalhador, as grandes lutas. O 1º de maio ele começou a ser comemorado em 1890, chamado pela Federação Americana do Trabalho, em memória aos lutadores da principal greve de Chicago, que teve no ano de 1886. Então, na verdade, foi a primeira data a lembrar a luta dos trabalhadores no capitalismo industrial. É uma data muito importante para a luta dos trabalhadores, né? Porque, na verdade, é uma data que nos faz pensar nas lutas dos nossos antepassados, né? Por sobrevivência, por condições melhores de trabalho, por salário, pelas lutas imediatas, né, como as lutas mais gerais dos trabalhadores, mas também por uma luta maior, né, que era a luta pela unidade da classe trabalhadora. No final do século XIX, ele marca o capitalismo por ser a fase de industrialização do processo de produção capitalista. Dentro desse processo, naquela época, você tinha cargas horárias que chegavam a 16 horas, 12, 16 horas, e incluía a mão de obra de crianças e mulheres na época. Então, as condições de trabalho no capitalismo industrial inicial do século XIX eram muito precárias. E em Chicago, que nos Estados Unidos era o principal polo industrial, você teve, então, uma grande organização dos trabalhadores no dia 1º de maio para lutar pela redução da jornada de trabalho. O que aconteceu é que a polícia reprimiu duramente, o número de mortos nunca conseguiu ser calculado com exatidão. Você sabia que foi muito alto, porque não dá para contar exatamente, porque muitos foram enterrados clandestinamente na época. Então, já em 1890, a Federação Americana do Trabalho chamou no 1º de maio uma grande manifestação para lembrar os mortos e os lutadores. Então, assim, o 1º de maio ele é simbólico porque ele, na verdade, representa essa luta já no capitalismo industrial dos trabalhadores por seus direitos, por condições melhores de trabalho. Então, na verdade, ela é a principal, provavelmente a principal luta dos trabalhadores, principal data dos trabalhadores em luta no mundo. Desse ponto de vista, do que gerou o 1º de maio, como você acha que deve ser o dia 1º de maio para a classe trabalhadora? Qual o seu ponto de vista? Nem de festa, nem de tristeza, né? Festa porque a gente não tem o que comemorar ainda. A sociedade onde o trabalho é livre ainda não existe. O trabalho ainda é submetido ao capital.
Então a exploração é muito grande. Então o trabalho não sendo livre, a gente não tem o que comemorar ainda. Mas é um dia de homenagear e de preparar as novas lutas, né? Eu acho que tem que ser um dia em memória à luta dos trabalhadores. Obviamente que tem determinados países hoje no mundo que estão enfrentando, os países europeus, por exemplo, enfrentam hoje uma situação um pouco diferente da situação brasileira, né? Mas lá os trabalhadores foram às ruas no 1º de maio com formato de manifestação. Então, muitas manifestações de rua, a unidade dos trabalhadores com os estudantes. O dia 1º de maio nós não temos muito o que comemorar. Ao mesmo tempo, penso que não deva ser uma data para nós nos entristecermos, né? Porque se nós olhássemos apenas este lado, que eu citei antes, nós iríamos também nos entristecer, né? E eu penso que a classe trabalhadora, na verdade, ela tem a possibilidade de reverter esse quadro, né? Ela pode, a partir da sua união, ela pode modificar esse quadro à medida que consiga assumir o controle da sociedade, assumir o controle dos meios de produção, assumir o controle das terras, assumir o controle das fábricas, assumir o controle dos meios de distribuição e, dessa maneira, mudar essa realidade, né? Essa luta não é uma luta fácil, mas ela se inicia, vamos dizer assim, justamente como estão dando as demonstrações os trabalhadores da Europa. Trabalhadores, mesmo aqui no Brasil, rebeliões contra as péssimas condições de trabalho. Em Belo Monte. Nas obras do PAC, nas obras dos estádios para a Copa, e a partir dessas lutas, né, e outras lutas dos trabalhadores, estudantes também que se mobilizam contra o aumento da repressão. Essas lutas podem começar a formar um caldo de cultura que possibilite aos trabalhadores começar a pensar na mudança da sociedade, né? Na construção de um outro sistema. Então o dia 1º de maio é de esperança também. Exato, eu penso assim. Por isso que nós estamos nessa luta, porque o dia 1º de maio é um dia de confraternização dos trabalhadores se juntarem, né? De se confraternizarem entre si, não com o sistema, mas de confraternizarem os seus movimentos, as suas lutas, né? De se juntarem e se reconhecerem uns dos outros, né? A luta do trabalhador na Europa é a mesma luta do trabalhador aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, na Coreia, na China. Então, o 1º de maio ele possibilita essa união das várias lutas nos vários países. Então, é uma data não de comemoração, mas de confraternização dos movimentos. Todo trabalhador ele precisa ter essa consciência da necessidade da luta, né, e da unidade da luta, porque muitas vezes nós não temos condições de nenhum tipo de conquista se for uma luta muito restrita, muito limitada a uma determinada categoria. Então, a necessidade dessa unidade da luta dos trabalhadores, eu acho que o 1º de maio ele representa um pouco isso. Unidade é um assunto dotado de questões muito sérias. Aliás, esse assunto foi o responsável por esse ato não ter sido maior. Na verdade, assim, você tem desde que o PT chegou ao poder aqui no país, você teve uma desorganização, não é nem uma reorganização, uma desorganização da esquerda
que luta no Brasil. Ela ficou um pouco órfã, um pouco perdida, não sabe ainda como se reorganizar e está lutando já há alguns anos para tentar se reorganizar. Capengando ainda. Os trabalhadores. Mas essa divisão ela se expressa no 1º de maio também. Então, esses últimos anos não é que ficou sem ato, mas você teve atividades pequenas, restritas no 1º de maio. Esse ano, por exemplo, a gente já tentou sair com o 1º de maio que unificasse toda a esquerda revolucionária. Ainda não foi possível. Mas mesmo assim a gente está tentando caminhar na base com os trabalhadores por uma unidade, pelo menos nesses momentos de ação, uma unidade de ação entre a esquerda revolucionária que possa, de fato, auferir algum tipo de risco à burguesia e à burocracia sindical, da CUT, da Força Sindical. Eu acho que tem que haver esse esforço por parte das organizações, das maiores, eu acho que tem que existir um esforço maior, né? Mas de todas as organizações no campo da luta precisa ter esse esforço da unidade, né? Proletários de todo mundo univos. Você tocou num ponto sério, que é a questão das divergências. Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, mas antes eu quero que você me fale como que foi dessa vez, se você gostou, como foi essa manifestação do 1º de maio. Não, o 1º de maio que a gente participou, né, que foi com a CSP com Lutas, que é uma central embrionária ainda de esquerda, foi interessante. Ele veio logo depois do Congresso, do primeiro Congresso Nacional dessa central, então trouxe muitas delegações estrangeiras que estavam presentes no Congresso, trouxe muitos setores que estavam presentes no Congresso, porém ainda não foi ideal. Mesmo no 1º de maio, nós enfrentamos uma fragmentação, né, dos que lutam, né? Esse ano nós tivemos vários atos em vários locais, com centrais diferentes, com lutadores muitas vezes valiosos em cada uma das suas frentes. E nós tivemos as centrais que nós consideramos mais de esquerda, com outro formato, né? Com um formato mais de luta, mais de reivindicações, só que, no entanto, separadas, né? Então, a nossa necessidade de unidade dos trabalhadores também precisa ter uma unidade das direções dos movimentos, né? Essa vanguarda da luta, ela precisa também se unir. Se a gente tivesse conseguido essa unidade entre os grupos de esquerda aqui no Brasil, a gente poderia ter feito um ato muito mais bonito. Mesmo assim, a lição a gente tem que tirar e jogar na base, não é na superestrutura. A gente vai discutir isso com o trabalhador, Perfeito. Se racha, tentar resolver todas essas diferenças no nosso local de trabalho, de estudo. Vamos derrotar o governo e o patrão e a classe operária na luta internacional. Vai lutar sem fronteiras, vai derrotar o capital, revolução. O trabalhador mais consciente, ele encara isso com tranquilidade, de que ele precisa lutar. Agora, infelizmente, as direções dos movimentos, muitas vezes dos sindicatos, das organizações, colocam os seus interesses acima, né, dos interesses do trabalhador, da classe. É normal que hajam divergências, certo? Sim. Claro, é impossível que haja uma única forma de pensamento dentro da classe trabalhadora. A classe trabalhadora ela é plural, ela tem diversos setores, diversas realidades diferenciadas, apesar de ser uma mesma classe, ela tem desigualdades. E ao ter desigualdades, essas desigualdades se refletem no plano de ideias diferenciadas. É normal, as divergências elas são normais, elas são necessárias, são importantes para o movimento, né, para o crescimento das organizações, só que elas não podem em nenhum momento estancar a unidade dos trabalhadores, não pode barrar a unidade da luta, elas não podem servir para isso. Então, o objetivo não deve ser de acabar com as divergências, mas sim buscar a confluência das divergências em marcos comuns e em propostas que consigam ir além dessas divergências e possibilite a unidade. Vida nova. Eu acredito e espero muito que nós cheguemos no momento em que os trabalhadores superem esse tipo de divisão das direções e o próprio movimento dos trabalhadores respondam a isso o próprio movimento responda a isso de uma maneira que impulsione a luta. Não ao racismo! Não ao racismo!
xenophobie. Non à la xénophobie. Non à xenofobia. Nous tous, nous sommes pareils devant Dieu. Nós todos somos iguais diante de Deus. C'est un grand merci. Merci, Vou dizer adeus. Mas de que maneira deve se dar essa unidade? Não poderá comprometer os rumos das lutas? Será que essa unidade não deve ter um limite? Sim, claro. Primeiro que essa unidade ela tem um limite, são os princípios da luta da classe trabalhadora, né? Então, toda a unidade está dentro dos objetivos do movimento. Se os objetivos do movimento são organizar os trabalhadores para travar suas lutas e também para construir um projeto alternativo ao capitalismo, então esse é o contorno geral que dá o limite do que pode, do que deve ou não ser feito. Para além desse objetivo, aí nós já passamos, se as divergências se tornam divergências a ponto, por exemplo, de defender o governo dentro do movimento, então já se trata de um outro movimento, já se trata de uma outra proposta. Aí, para isso, tem as centrais que são governistas, né? Então, a primeira demarcação que nós fazemos é essa. Quem está no campo da luta dos trabalhadores contra o sistema e contra o governo que implementa também a legislação e as políticas em prol do capital, e quem está do outro lado. Nesse sentido, nós entendemos que no marco dos movimentos de luta é necessário o respeito às divergências e é necessário também a busca de toda a unidade possível para poder travar essas lutas. A unidade ela se dá desde o local de trabalho, né? A necessidade de unidade ela se dá desde o local do trabalho, onde os trabalhadores têm que se juntar ali, têm que se organizar para poder enfrentar, nem que seja uma luta mínima, por exemplo, contra o assédio moral, contra o aumento dos ritmos de trabalho, por equipamentos de segurança, etc., até em âmbito maior, quando se trata de realizar atos, greves gerais, passeatas, movimentos. Então, é preciso que as organizações tenham, vamos dizer assim, a responsabilidade de promover essa unidade. E essa unidade também não apenas pela cúpula, mas também, principalmente pela base, né? Daí a necessidade também de se resgatar os fóruns da classe trabalhadora, como plenárias, reuniões, seminários, congressos, fóruns onde os trabalhadores dos vários setores possam se encontrar, possam se discutir, possam se interagir e a partir daí possam também aferir o peso de cada setor e também aferir formas de viabilizar essa unidade. Então, nós entendemos que os desafios postos hoje para a unidade são esses: a unidade para lutar contra o governo, né, e o capital, a unidade pela base, não apenas pela cúpula das organizações, e a unidade com responsabilidade, onde se garanta também a expressão das divergências. Mas será que nós comemoramos o 1º de maio corretamente? Será que os trabalhadores que deram suas vidas por melhores condições de trabalho gostariam de ver os trabalhadores de hoje se alegrando por qualquer migalha que os patrões dão? O que você acha das festas e shows realizados por algumas centrais sindicais? Então, essas centrais sindicais aí que tem uma forte inserção no movimento de trabalhadores, algumas como a CUT, que já foi uma central de luta, hoje elas se mostram atreladas às políticas do governo. E sendo assim, elas não têm mais comprometimento com a luta real dos trabalhadores. Isso provoca a antítese do próprio nome, sindicato. Então, com certeza. E o que eles fazem é comemorar o Dia do Trabalho com festas, shows. Então é um paliativo que eles dão aos trabalhadores. Nós, da esquerda revolucionária no Brasil, a gente propõe o 1º de maio de luta. Então a gente quer um 1º de maio sempre com grandes marchas, com bandeiras combativas e não com shows e festas, mas lembrar os mortos, os combatentes que caíram na luta por uma sociedade diferente e também reorganizar o trabalhador para novas lutas, né, que virão. É isso que é o 1º de maio, ele tem que ser classista, então separar muito bem, distinguir muito bem trabalhador de patrão, trabalhador de burguês, e ele tem que ser internacionalista, porque como é uma data internacional, que muitos países aderem ao 1º de maio, nós temos que aqui do Brasil gritar para os trabalhadores do resto do mundo, fazer um chamado de unidade, de luta. Então o 1º de maio ele é o dia do trabalhador e ele é um dia especificamente de luta, não de festa nem de tristeza, é um dia de luta. Como se explica esse fato?
E como se explica a grande adesão de trabalhadores a essas comemorações? Eu acho que o trabalhador ele sofre hoje de uma situação que é a falta de lazer, né? O trabalhador não tem tempo para lazer, o lazer hoje é muito caro. Então, infelizmente, o 1º de maio ele tem sido apossado pelas centrais sindicais, por algumas centrais sindicais, com esse perfil. Com perfil de festa, de mega shows, de premiações, né, de sorteios. Mas no dia a dia, no cotidiano do trabalhador, ele sabe cada uma das suas dificuldades. Então ele vai para um show no final de semana ou no feriado do 1º de maio, mas ele sabe exatamente o que ele vai encontrar no dia seguinte lá, diante do encarregado, diante do patrão, diante do diretor de escola, né? Cada trabalhador sabe dessa dificuldade que vai encontrar. Então, por mais que ele tenha aquele momento ali de descontração, ele sabe que o dia a dia dele não vai ser fácil e ele vai precisar lutar pelas condições, né, de trabalho, esses que estão morrendo hoje, né, nas obras do PAC espalhadas pelo país. Chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam tontos, moro. Chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam tontos. Eu bebo sem compromisso. É o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. O que você acha dessas grandes centrais sindicais filiadas a esses grandes partidos? Você acha que eles de fato têm representado a classe trabalhadora em todas as suas demandas? Não, não tem. Hoje, uma delimitação para entendermos melhor o que significam essas centrais sindicais é você tentar entender se elas fazem parte da base governista ou não. Né? Infelizmente, as centrais sindicais, as grandes centrais sindicais hoje, elas são petistas, né? Elas são de uma corrente majoritária do PT, que é a articulação sindical, e do PCdoB em várias regiões aqui do país também. E essas correntes, elas, infelizmente, elas atuam de uma forma a barrar as lutas. Alexandre tem a mesma opinião e analisa categoricamente como se deu o processo dessas centrais. Na verdade, elas deixaram de cumprir esse papel, né, no caso da CUT. Outras, como a Força Sindical, o GT, nunca cumpriram de fato esse papel, sempre foram centrais pelegas, né? A CUT foi uma central de luta até meados dos anos 80, a partir daí ela optou, né, por um rumo que acabou levando a uma colaboração cada vez maior com o empresariado. Então hoje essas centrais elas colocam os interesses dos trabalhadores subordinados aos interesses dos empresários. Então, de acordo com esse raciocínio, primeiro a empresa tem que dar lucro, primeiro a empresa tem que ser viável do ponto de vista da exploração do trabalho, para que num segundo momento se mantenha minimamente alguns postos de trabalho, se garanta alguma reposição salarial. Mas nenhum dos grandes problemas que os trabalhadores enfrentam, essas centrais hoje estão dispostas a bancar, ainda mais a partir do momento que o PT foi alçado ao governo federal. Aí essas centrais se ligaram diretamente ao governo e hoje elas estão do outro lado da trincheira. Hoje elas não respondem mais aos interesses dos trabalhadores. Pelo contrário, elas atuam dentro do movimento para aplicar aquelas medidas que favorecem ao empresariado, como redução de salários, como corte de direitos, no sentido de que os trabalhadores aceitem o programa do empresariado. Se as grandes centrais sindicais não almejam mais o socialismo, não impulsionam mais as lutas, e mesmo assim ainda contam com a adesão de uma grande parcela de trabalhadores, mantendo-os acomodadamente debaixo de um tacão de exploração, quais são as principais metas para a renovação de consciência da classe assalariada? E como se caracteriza esse período de metas e possíveis rumos da classe? Na verdade, os sindicatos hoje se encontram diante de um dilema, porque os sindicatos historicamente surgiram
para conquistar melhorias dentro do capitalismo. No entanto, o que fazer quando nós já estamos dentro de um sistema onde, devido à sua crise estrutural, ele não consegue mais possibilitar essas melhorias? Pelo contrário, o que nós vemos, como eu disse antes, o que nós vemos é que o sistema necessita cada vez mais tirar até aquelas mínimas conquistas que os trabalhadores obtiveram no passado. Então, diante dessa situação, o sindicalismo parece estar numa crise, né? Porque se não é mais possível as conquistas substanciais dentro do sistema, como fica então a luta sindical? Nesse sentido, nós entendemos que a única saída é nós conseguirmos, ao mesmo tempo que travamos a luta imediata com os trabalhadores, nós buscarmos também o prolongamento dessa luta, né? Ou seja, que essa luta não se encerre numa luta imediata, que o trabalhador perceba cada vez mais que, muito mais do que apenas uma luta imediata, ele precisa avançar na sua consciência, na sua organização, para que os problemas que hoje enfrentamos possam ser resolvidos a partir do momento que se questione a lógica do lucro, que se questione a lógica da exploração, onde ela é praticada pelo empresariado de forma direta nas fábricas, nos bancos, nos mercados, etc. Mas ela também é desenvolvida, acobertada, defendida e mantida, inclusive às custas da repressão, pelo Estado. Então, o desafio colocado é que os trabalhadores consigam, primeiro, avançar das lutas imediatas para as lutas maiores e mais gerais. Segundo, perceber que o inimigo dele não é apenas o patrão imediato dele, mas sim um sistema maior, que se desdobra no poder econômico das empresas, das grandes corporações, e no poder político e militar, ideológico do Estado, para que a partir daí os trabalhadores percebam a necessidade de construir uma outra ordem, né? Uma ordem onde haja um controle democrático por parte da classe trabalhadora. Esse é o desafio geral, mas ele se desdobra em vários desafios menores. Seja corajoso e lance mão da porção de fé que tens, porque é tua. Peça, creia, venha para as ruas, ao certame que nos é proposto. Pegue uma colher e experimente, tome gosto do assentar de tijolos, do edifício e não é fácil. É a verdade singular sobre a qual não se improvisa. O caminho cujos caminhantes entregam as suas. A quem sustenta e eterniza a vida. Seja corajoso e lance mão. O camarada e poeta Roberto Diamanso fez um chamado: venha para as ruas, ao certame que nos é proposto. Venha para as ruas, ao certame que nos é proposto. Não bastasse o belo sotaque da poesia nordestina, esse chamado carrega em si a prerrogativa de ser o que mais precisa ser ouvido nos dias atuais. Do edifício que não é fácil. É preciso que as pessoas se vejam cada vez mais responsáveis pela transformação de suas realidades. A qual não se improvisa o caminho.
Só assim pode se subverter a ordem vigente. Entregam as suas. Só assim podem se tornar seres humanos plenos no habitat de suas existências.